Não sei se vocês conhecem um autor brasileiro chamado João Anzanello Carrascosa. Carrascosa nasceu em Cravinhos, no interior de São Paulo, em 1962, e ele é autor da trilogia do Adeus, além de Aquela Água Toda, e escreveu contos também. E hoje eu queria conversar com vocês sobre um conto do Carrascosa que se chama Umbilical. Eu vou ler um pedaço desse conto para vocês, mas vocês já podem imaginar do que se trata, né? Umbilical. Se você gosta de literatura e de conteúdos reflexivos e não quer perder nada do que acontece aqui, se inscreve no canal e também deixa os seus comentários sugerindo para que a gente leia outros textos aqui para vocês. Umbilical, do Carrascosa. Vou ler o começo para vocês entenderem qual é o estilo desse texto. Quando ele entrou em casa, eu estava sozinha na cozinha e não poderia escutar o ruído de sua chave girando na fechadura, nem o rangido da porta se abrir, rascante, como o da colher de pau no fundo da panela, na qual àquela hora ela fazia o molho para a macarronada, porque as folhas da árvore no jardim zumbiam em meus ouvidos com a ventania, e pelo cheiro da comida do ar eu logo pensei: a mãe deve estar acabando a janta, mas mesmo assim, pela vibração nova que eu podia sentir na casa e o calor que me subia pelo corpo, eu não tive dúvidas e concluí: ele chegou. E sem precisar mover a cabeça, sabia que meu filho atravessara a sala como tantos anos antes atravessara meu ventre. Carrascosa, nesse conto brilhante, vai misturando, sem ponto, sem troca, sem parágrafo, a narrativa de uma mãe e de um filho que estão se reencontrando. É tudo tão misturado como na própria maternidade. Você não sabe quem fala, mas você sabe que um, o tempo todo, adivinha o outro. A mãe, com suas preocupações a respeito do filho, que sente na pele o calor dele chegando. E o filho, que já adivinha os gestos, o cheiro da macarronada da mãe e os gestos dela preparando aquela comida para ele que ele tanto gosta. Depois, na cena, cada um se separa, o filho fica um tempo no quarto, a mãe continua na sala, imaginando as coisas pelas quais o filho está passando, coisas que ele já não conta mais para ela, porque já não é mais criança. E a preocupação dela aumenta. E a preocupação dele com o que ela está pensando dele também aumenta. E assim Carrascosa vai levando a gente até o final do conto. Vou tirar todo o recheio para vocês depois procurarem na internet. Mas aí ela diz assim, ele diz assim no final, né? Ela e ele, porque é mãe e filho falando ao mesmo tempo. Sentei-me à mesa e coloquei à sua frente a travessa de macarrão com o molho grosso e vi os dedos longos e peludos dele abrindo o pano no qual eu embrulhava as bisnagas. E eu peguei um pedaço de pão, despejei o vinho no meu copo, as mãos dela num gesto solene, e sentei-me diante de um filho, do meu filho, e ergui a cabeça e mirei minha mãe. Então os dois terminam finalmente o conto se olhando numa mesa com um prato de macarrão com molho, aquele macarrão que também é embolado, muitas vezes como essa relação umbilical que a gente tem com os nossos filhos ou com os nossos pais. Esse texto do Carrascosa é brilhante, lembra para mim um pouco o Júlio Cortázar, mas tem algo de muito brasileiro nele também, com todas as descrições que ele faz. Tem uma imagem que eu acho assim absolutamente linda, em que ele, Carrascosa, fala do pensamento da mãe, como se ela estivesse pensando assim: o rumor do temporal. E pensei que às vezes a semente tarda a crescer, porque cai na sombra da própria árvore que a gerou. Mas eu sabia que a chuva poderia carregá-la até onde o sol a nutrisse. Essa imagem é tão linda, né? Fala muito dessa relação que às vezes pais e mães fazem com os filhos. Eles geram, colocam a semente no mundo, mas depois querem que essa semente, de alguma maneira, fique ali à sombra deles, para que não vão muito longe, para que a gente saiba o que está acontecendo. Quando, na verdade, o que eles precisam é de uma chuva para arrastar essa semente para um outro lugar, para fora da sombra dos pais, onde um outro sol, né, o sol de dentro de cada um, aquele que vai surgir, emergir, né, como a força natural de cada um, possa fazer aquela vida florescer de um jeito único e especial. Então esse texto traz muitas reflexões interessantes sobre o controle que a
que a mãe, né, que a própria situação da maternidade faz com que a gente, às vezes, tente ter sobre os nossos filhos, a própria relação, em alguns momentos, de dívida que o filho fica achando que tem com a mãe, de preocupação que o filho fica achando que tem com a mãe, o quanto há uma comunicação entre mãe e filho que não é dita, mas que fica acontecendo ali em algum lugar do nosso cérebro, muitas vezes de maneira inconsciente, e o quanto, às vezes, a gente precisa, né, desfazer esse laço mais embolado, né, e deixar clara a separação para que aquela nova vida floresça, ou aquela vida que já não é tão nova também floresça, porque obviamente esse moço aqui do conto já é alguém que está procurando emprego, então a gente sabe que ele não é mais uma criança, né? A gente não sabe muita coisa sobre ele no conto, mas a gente sabe que ele está procurando emprego, então ele não é mais uma criança, e mesmo assim ainda está preso nessa relação umbilical com a mãe. E Carrascosa é um autor que não é tão conhecido aqui no Brasil, mas que vale muito a pena também ir atrás das coisas dele, tá bom? Um beijo para vocês, deixe os seus comentários sobre o vídeo, se você experimenta uma relação umbilical, como é para você, se você tenta exercer controle sobre os seus filhos, se você se sente controlado pelos seus pais, se você gostaria que essa relação fosse diferente, escreve aqui, deixa nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal. A gente se vê, se cuida!